Queridos pais, bom dia. Como manifestar o nosso amor aos nossos filhos e, ao mesmo tempo, exercer uma autoridade que coloca limites será o objeto do nosso segundo ensinamento. Digamos-lo imediatamente, conciliar amor incondicional e autoridade é algo de difícil. É algo que é difícil para todos os pais. Mas nós fazemos o nosso melhor. Estamos em caminho e o essencial é avançar. E mesmo as palavras processo e caminho são as mais citadas pelo Papa Francisco no capítulo 7 sobre a educação, a exortação Amoris Laetitia. O amor incondicional, o que é? O fundamento de uma relação sólida com o nosso filho é o amor incondicional. Ou seja, a certeza que o que é que quer que ele faça, o que é que ele diga, o que sejam os seus resultados na escola, desportivos, qualquer que seja a sua maneira de evoluir, mesmo se nós não aprovamos alguns dos seus comportamentos, ele permanece o nosso filho amado, bem amado. O que é que significa amar os nossos filhos? Em primeiro lugar, significa manifestar-lhe o nosso amor incondicional de maneira pessoal. O amor incondicional é a base fundadora da construção da pessoa humana. João Paulo II escrevia: o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para ele um ser incompreensível. A sua vida é privada de sentido se ele não recebe a revelação do amor, se ele não faz a experiência. Cada pessoa tem uma necessidade vital de ser amada, na sua unicidade e na sua singularidade. É assim que Deus nos olha e nos diz, em Isaías capítulo 6, 4, não tenhas medo, eu sou o teu Deus, eu chamei-te pelo teu nome, tu és precioso aos meus olhos e eu amo-te. Cada um de nós é amado de uma forma incondicional por Deus, sem que nenhum de nós o mereça. Fazemos a experiência desse amor incondicional quando nós somos perdoados pelo Pai como o filho pródigo. Deus não nos reduz aos nossos atos. Igualmente para os nossos filhos. Dizer aos nossos filhos, eu amo-te, é em primeiro lugar reconhecê-los únicos. O nosso filho é único pelo seu temperamento, a sua história, a sua vocação. Enquanto pais, nós somos os primeiros representantes de Deus ao pé dos nossos filhos. É o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 239. O nosso amor de pais é chamado a ser, para os nossos filhos, o sinal visível do amor de Deus. Se nós temos muitos filhos, mais do que um, podemos manifestar a cada um esse amor único, por exemplo, propondo momentos privilegiados de qualidade com cada um. Um tempo gratuito, simples, onde não faltamos de valorizar os pontos fortes, de reconhecer os progressos, nos maravilharmos pela sua criatividade, o seu sentido de observação. Por exemplo, tomar um tempo, comer um gelado, passear, um jogo, uma saída, fazer as compras, levando apenas um dos filhos. Se não fizeram isto daqui a algum tempo, talvez possa ser a ocasião de organizar um tempo privilegiado com um ou um outro dos filhos. Deixemos-nos transformar pelo amor incondicional de Deus por nós. Alguns dentre nós experimentamos esse amor incondicional de Deus da parte dos nossos pais. Para outros, o amor dos nossos pais pode ter sido menos exprimido, foi talvez ausente e por vezes tóxico. Essa falta pode ter deixado em nós feridas profundas. Enquanto pais, nós sentimos nossa dificuldade a amar. Nós encontramos a nossa pobreza. E é normal. Porque, em verdade, só Deus pode amar de um amor incondicional. Esse amor de Deus torna-se para nós uma bússola. Ele ajuda-nos no nosso papel de pais e indica-nos a direção a seguir, para não nos desencorajarmos. Esse amor de Deus lembra-nos também que nós nunca estamos sozinhos, que Deus permanece para nós um Pai. Não tenhamos medo de lhe colocar a criança interior que existe em nós. Deixemos-nos visitar pela misericórdia de Deus e isso vai ajudar-nos a fazer um triplo luto. O luto
dos pais perfeitos nos que sonhamos, o luto dos pais que gostaríamos de ser e, finalmente, o luto dos filhos ideais que nós sonhamos. Isso vai ajudar-nos a termos confiança em nós, a encontrar na alegria, a entrar na alegria dos filhos de Deus e na alegria de ser pai e mãe. Como vamos nós exprimir o nosso amor aos nossos filhos? Não é suficiente dizer eu amo-te aos nossos filhos para que eles se sintam amados. Os nossos filhos têm um reservatório afetivo que não se enche da mesma maneira para toda a gente. Vocês talvez tenham já ouvido falar das linguagens do amor de Gary Chapman. Vamos lembrá-las. 5 manifestações concretas do amor, do nosso amor, que se adaptam segundo cada um dos nossos filhos. Há, por exemplo, os gestos de ternura, colocar nos braços, pôr uma carícia, fazer um gesto de bênção na testa, uma mão pousada no ombro, um sorriso. É olhar os nossos filhos nos olhos quando lhes falamos. São gestos de doçura, de afeição, que são a colocar no respeito de cada criança e no grande respeito do pudor e do corpo deles. Há gestos, mesmo inofensivos, que não são apropriados. Outra linguagem do amor, as palavras valorizantes, palavras de apreço, de encorajamento, de felicitação, ditas de uma maneira singular. Não sejamos avar dessas palavras de apreço. Nós não faremos os nossos filhos orgulhosos. Os nossos filhos têm necessidade dessas palavras para se construir. Não hesitem em dizer, fizeste bem de me falar dessa dificuldade. Progressaste no futebol. Eu agradeço teres ajudado a tua irmã a colocar os sapatos. Outra linguagem do amor, outra linguagem são os presentes. Não é preciso ser caro, não é preciso ser material, podem ser comprados ou feitos por nós mesmos, mas dar um presente é uma maneira de dizer à criança, eu pensei em ti, tu contas para mim, eu felicito-te. O recurso, a prenda não devemos abusar, uma prenda é aquela que tem um sentido e que é oferto num momento significativo. Quarta linguagem do amor, os momentos de qualidade. Isso é muito importante. Passar um momento gratuito com cada um dos filhos, quando nós estamos 100% com eles e não pensamos a outra coisa. Por exemplo, num serão, entramos no trabalho, temos muitas coisas a fazer em casa, temos que estender a roupa, mas sentem que há um dos vossos filhos que precisa de se confiar, de passar do tempo, de falar. Talvez seja isso a privilegiar, é isso que tem que se privilegiar nesse serão. Passar um tempo dedicado a essa criança, mas não passar ao lado porque temos muitas coisas a fazer. Quinta linguagem do amor, os serviços. Atos de serviço. Quando uma criança diz eu não consigo, é sem dúvida porque ele precisa de ajuda. As crianças não sabem exprimir, precisam de ajuda. Por exemplo, dizemos-lhe de arrumar o quarto, mas está tão desarrumado que não sabe para onde começar. Fazer com ele, mostrar-lhe como fazer, vai ajudá-lo a dar-lhe a alegria que é a ajudar e a receber ajuda. Lembrar ou descobrir estas linguagens do amor permite-nos fazer um exercício. Quais são as linguagens do amor de cada um dos meus filhos? E qual é a linguagem do amor pela qual os nossos filhos exprimem o amor que eles têm, que eles dão? Para que o nosso amor pelos nossos filhos os ajude a crescer em liberdade, eles precisam desse amor incondicional. Eles precisam também de uma segunda dimensão, que é a autoridade benevolente. Será o objeto da segunda parte deste ensinamento. A autoridade benevolente, o que é? É um tesouro a redescobrir. Hoje, a autoridade é uma palavra que não passa mal. Pode parecer muito negativa e pode ser mal compreendida e mal exercida. Mas a autoridade é, em primeiro lugar, um serviço. Significa crescer. Vem do latim augere, que significa crescer, fazer crescer. João Paulo II, na exortação sobre a família, diz: os pais exercem sem fraqueza a autoridade como um verdadeiro ministério ou como um serviço ordenado ao bem humano e cristão dos filhos e particularmente destinado a fazer-lhes obter uma liberdade responsável. A autoridade conhece dois obstáculos:
o autoritarismo, que é o uso do medo ou da violência, que seja física ou verbal, querer fazer entrar um filho num quadro. O segundo obstáculo é o laxismo, deixar a permissividade. É a ausência de limites que deixam a criança face ao seu poder, com o risco de fazer dele um tirano. E, evidentemente, há uma terceira via, que é a autoridade benevolente, porque ela procura o bem do filho para ele mesmo. A autoridade é como um tutor que vai ajudar a planta a crescer sem se estragar e a dar fruto. Sem tutor, a planta permanece no solo e não dá tanto fruto. A autoridade, ao contrário, vai ajudar a criança a dar todo o seu fruto. A autoridade enracina-se no amor incondicional dos pais pelos seus filhos. Como exercer essa autoridade benevolente? A autoridade benevolente repousa sobre dois pilares: a escuta e saber colocar limites justos. A escuta. Sem uma escuta atentiva dos nossos filhos, riscamos de passar ao lado de coisas importantes que eles têm a dizer-nos, ou mal interpretar algumas reações. A escuta é uma chave da educação. Que temos nós que escutar enquanto pais? Temos que escutar as emoções deles. A criança reage pelas emoções: tristeza, cólera, medo, excitação. No passado, não escutávamos as emoções dos filhos, das crianças, achávamos que não era importante, mas hoje em dia sabemos que as emoções são uma linguagem e que as crianças precisam da nossa ajuda para compreender o que se passa neles. O nosso papel de pais é de ensinar-lhes a colocar palavras nos sentimentos deles, antes de irmos repreender. Não hesitemos a dizer ao nosso filho: estás triste, queres que tu falemos? Doeu-te? Tenho a impressão que tiveste medo. Em vez de lhe dizer: choras por tudo e por nada, és mesmo desagitado. Essas frases, demasiado repetidas, fecham a criança numa imagem má dele próprio, sem lhe dar a possibilidade de evoluir. Vamos também escutar as necessidades deles. Necessidade de consolação, de encorajamento, de suporte, de reconhecimento, de amor. Escutar a necessidade dos nossos filhos ajuda-nos a dar-lhes respostas educativas adequadas. Por exemplo, uma criança que não consegue atar os sapatos, podemos lhe perguntar: precisas que eu te ajude? Em vez de dizer: à tua idade já devias saber fazer, ou então fazer no lugar dele suspirando. Escutar a sua necessidade permitirá à criança dizer: sim, eu preciso de ti, ou não, eu vou conseguir, mas preciso de mais tempo para isso. Outro exemplo, um estudante que tem dificuldade de aprender a lição, podemos lhe dizer: precisas que eu te ajude a estudar? Em vez de lhe dizer: o teu colega de escola faz os trabalhos de casa sozinho. Também temos que escutar a linguagem não verbal. Escutar o que a criança não diz. A criança não tem sempre as palavras para exprimir com clareza uma dificuldade, uma emoção, para contar uma situação. Vamos estar atentos às mudanças de atitude, fechar-se sobre si próprio, ou um sorriso, ou uma alegria. Todos esses sinais são maneiras de exprimir. Se nós não tomamos tempo, podemos passar ao lado do que a criança quer dizer. Um exemplo, uma situação de assédio. É raro que uma criança, dele mesmo, consiga dizer o que vive. Os sinais do seu mal-estar manifestar-se-ão por um recusar a ir à escola, dor de barriga, uma dificuldade de concentração inabitual. Ver estes sinais, verificá-los ao lado do pai ou da mãe, de uma professora, permitirá de clarificar a situação e de dar uma resposta justa. Nós vemos bem, desenvolver a nossa escuta obriga-nos a deixar as nossas preocupações de adultos para passar tempo com o nosso filho. Para nós, os pais, a escuta permitir-nos melhor os compreender e de dar sentido às reações
ou ao comportamento deles. Compreender os nossos filhos vai nos ajudar a ter a atitude educativa, permitirá crescê-lo graças a essa autoridade benevolente. Sentir-se escutado vai ensinar-lhes também a estar à escuta deles mesmos e estar à escuta dos outros. Uma criança que é escutada sabe pôr-se à escuta de um colega da escola que não vai bem. Mas escutar não quer dizer ceder a todos os pedidos da criança, mas dar os limites que servirão de tutor. A autoridade é colocar limites. Desde a tenra idade, a criança precisa de se sentir que os seus pais dão-lhe referências. É como os muros de uma casa que servem de limites, de referências que se podem apoiar. Podemos definir 4 categorias de atos. Os atos autorizados, os atos negociáveis, por exemplo, deitar-se um pouco mais tarde durante as férias. Os atos não negociáveis, por exemplo, levantar-se de manhã para ir à escola. E os atos proibidos, que vão colocar a saúde ou a vida da criança ou dos seus colegas em perigo. Um ato negociável, não negociável a 8 anos, por exemplo, não ter telefone pode ser na adolescência, também aí com limites que podem ser um controle parental. Ao contrário, um ato autorizado para um jovem de 17 anos ir ao cinema com os amigos pode não ser para uma criança de 8 anos. O que é importante para a criança é que a regra seja explícita, clara, adaptada e explicada. A regra não respeitada também deve fazer um objeto de uma sanção, que não é para humilhar a criança, mas que lhe permitirá tomar consciência do seu comportamento. Por exemplo, um jovem que saiu, não podia porque devia estudar para um exame, vai ter uma sanção. A sanção pode ser colocada imediatamente ou mais tarde, por exemplo, dizendo-lhe: eu vou primeiro falar com a tua mãe ou com o teu pai e nós voltamos para te dar uma sanção. A sanção pode tomar uma forma de um serviço ou de uma reparação. Por exemplo, varrer os bocados de um objeto partido. O que é importante é que a sanção seja válida. Que uma vez que ela seja validada, ela seja respeitada tanto pelos pais como pelos filhos. Uma regra que nós voltamos sem risco de sanção perde o valor. É como se esta regra não existisse, ou que ela não se aplicava a ele. A criança vai dizer: de qualquer maneira, os meus pais não vão dizer nada. É importante que nós não nos deixemos impressionar pelas crianças que vão nos testar, que vão lutar contra os limites que nós colocamos. Esses limites devem ser firmes. O não permanece um não. Este segundo ensinamento lembrou-nos a importância de conciliar amor incondicional e autoridade benevolente na educação das nossas crianças. E como nós dissemos no início, estamos todos em caminho, não procuremos modificar demasiado rapidamente a nossa maneira de fazer, mas guardemos uma ou duas ideias que nós vamos tentar colocar na nossa relação com os nossos filhos. Obrigada pela vossa escuta e até breve.